Olá pessoal, tudo bem? Então nós recebemos essa pergunta aqui, que algumas pessoas aí já ficaram numa boa expectativa pelo que nós vamos dizer. E, bom, muito obrigado pela pergunta e pela expectativa de vocês. Vamos lá. Então, o nosso ouvinte, o Jefferson, mandou aqui que tem um valor mais alto para a média brasileira, né? R$ 100.000. E gostaria de fazer um aporte total no IPCA 29 ou fracionário. Quer dizer, então já temos um título escolhido, que é um IPCA curto, que está com uma taxa simplesmente excelente, né? Se for caso de fracionar, quanto tempo fracionado e qual seria a quantia em cada aporte, tá? E a nossa ideia foi responder em vídeo hoje e o pessoal gostou, que legal. Bom, então, gente, vamos ver assim, ó. Eu acho que isso depende muito do perfil do investidor. É uma questão muito mais de perfil do que de investimento escolhido, tá? Porque, por exemplo, em se tratando de uma quantia mais alta e sabendo da grande possibilidade de fazer um aporte concentrado, eh, a gente teria que saber, como investidor, a minha carteira já está ok, eu já estou tranquilo com a minha carteira, porque nesse valor aí dá para fazer, não uma, dá para fazer várias carteiras, inclusive, né? Eu já estou diversificado o suficiente, eu já tenho títulos para outros objetivos. Porque se o objetivo no IPCA 29 for acumular mais patrimônio, o objetivo mais simples e mais óbvio que a gente tem em qualquer investimento, diga-se de passagem, a rigor, pessoal, não tem problema de fazer aporte concentrado quando as taxas estiverem altas, tá? Só que a gente não sabe o perfil do investidor, tá? Então eu acho que esses detalhes são muito importantes. O perfil de a todo o restante da carteira está ok, ou esse é o absoluto primeiro investimento grande no Tesouro Direto? Ou de repente as posições desse próprio investidor são todas anteriores, as posições já detidas, óbvio, são pequenas perto desse novo montante que vai ser investido, porque isso muda bastante. Principalmente o impacto a curto prazo, né, a curtíssimo prazo. A escolha do IPCA 29, ela blinda bastante o patrimônio justamente dessas oscilações. Por quê? Porque é o IPCA principal mais curto disponível, né? Então não vai ter grandes sustos. E a gente vai ver isso de maneira muito clara com várias simulações aqui. Então, pessoal, lembrando, né? Nós fracionamos os aportes quando a gente está frente a incertezas, porque a gente não sabe o futuro. A gente usa mais o aporte fracionado. Eu diria que a maior finalidade de usar o aporte fracionado é mais para defesa, pessoal. É para tentar perder menos. É mais para isso do que para tentar ganhar mais. Entende? Porque qual é a defesa que o aporte fracionado nos dá? Ele nos defende se as taxas ainda seguirem em rumo de alta, né? Seguirem, céu é o limite, né? Quando as taxas estão nesse caminho, o aporte fracionado realmente é muito, muito bom, né? Porque ele te tira de sustos, de arrependimentos e tal. Então, pensando assim, a gente tem, e eu já falei no canal, quando as taxas estão altas, é um momento de exceção ao aporte fracionado, é um momento em que a gente pode fazer um aporte concentrado. Mas aí, de novo, a gente remete à própria experiência do investidor. Você já fez no passado aportes com taxas menores? E como é que estão esses aportes, né? Porque, por exemplo, a gente recebeu no canal uns dias atrás uma pessoa que investiu no IPCA 29 a 5,85, que estava com uma perda de marcação no mercado, que a taxa subiu para mais de 6. E detalhe, essa taxa de 5,85 é maior, inclusive, do que a taxa insana lá daquele gestor que depois acabou desistindo do Tesouro IPCA, né? Ele falava em taxa insana, 5,80, né? E nós gostamos do adjetivo taxa de 6%, maravilhosa, né? Muito melhor, né? Mais positivo.
Então, eh, quando a taxa sobe, especialmente no curtíssimo prazo, isso pode pregar um susto. Mas se o investidor já passou por isso, já tem outros aportes e sabe como é, e sabe que provavelmente em poucos meses isso vai simplesmente ficar bem, vai normalizar, dá para fazer um aporte concentrado, sendo que a maior probabilidade é desse aporte ficar muito bom, né? No contexto geral da carteira, mesmo que esteja começando agora. Porque já começa bem, né? Eu quero só mostrar aqui uma coisinha, que é a regra dos 72. A famosa regra dos 72, algumas vezes a gente recorre a ela. No que consiste, tá? 72 dividido por 6,18. Eu sei que o título vai acabar em 5 anos, tá? Mas é uma taxa que dobra o teu capital se tu ficares investido no bruto, né, em 11,6 anos. A gente está falando aqui, esse dobrar o capital acima da inflação, ou seja, dobrar o poder de compra em 11,65 anos. Se a taxa média do período for 5%, nós teríamos 11,49 de rentabilidade bruta. Não, não. É 11,49. De estar menos 1, né? Tá. Aí, pessoal, com a taxa total, mesmo bruta, né? Inflação de 5% ao ano até 2029, 11,49. Então, a conta poderia ficar assim: 6 anos,2. Ou seja, dobra o capital em 6 anos de maneira nominal. Aqui aí é considerando uma inflação média de 5%, tá? O outro período é para dobrar acima da inflação. Aqui é dobrar contando a inflação, né? Então, dobrar de maneira nominal e a comparação anterior era dobrar de maneira real. Então, a taxa é, sem dúvida, muito boa, mesmo que ela suba, tá? Então, eu fiz aqui algumas brincadeiras, pessoal. Quando a gente vai colocar as coisas na planilha, isso é um tanto quanto exercício de futurologia, né? A gente tem as nossas análises gráficas aqui na segunda-feira, mais estatísticas, né? Que a gente está vendo que todos os títulos do Tesouro estão no quarto quartil, mas esses quartis são dinâmicos. Então eu pensei o seguinte: se eu colocar a projeção lá do ChatGPT, tá? Que é uma projeção, é só isso. É uma mera projeção, é um exercício de futurologia que a gente está fazendo aqui. Inclusive ele está aqui, ó. Ele acha que cai amanhã, hoje. Hoje não tem, né? Bom, ele não sabia que era feriado. Então já tem um problema aí na projeção do ChatGPT. Mas enfim, ele acha que na próxima sessão cairia ou voltaria para 6 baixo. Quer dizer, pode acontecer? Pode, ó. Em 22 de abril a gente estava com 6 baixo, ó. Tá? Então esse tipo de coisa, no curtíssimo prazo, que não pode abalar o investidor. Né? Só que o investidor ele vai ficar mais firme na sua decisão conforme ele for mais experiente. Não tem como sair disso. Então, voltando aqui, o que eu fiz, pessoal? Eu coloquei toda essa projeção porque eu pensei assim: o quanto será que ela pode alterar os quartis daqui a um ano ou até o final desse ano? E a resposta é que não altera muita coisa. Olha aqui, ó. Isso aqui, pessoal, são os quartis até o dia 24, tá? Foi a última publicação que nós fizemos, tá? Então, olha só, 6,18, ele não só está no quarto quartil, ou 6,17, ou 6,15, que a pessoa eventualmente pegue, né? Tá na parte mais alta do quartil. Ou seja, dá para fazer um aporte concentrado. Não estou recomendando, eu estou falando da questão estatística. Pode, dá, é possível. E aí? Vejam, a projeção do ChatGPT, que é isso aqui, ó, então é uma projeção assim, ó, que o título está em 6% e fica no 6%, oscilando dentro dos 6%. Olhando assim, pessoal, parece um tanto quanto artificial, né? A projeção perto do que aconteceu na realidade. Ó.
porque o gráfico tem dados reais e estimados. Então ele é um híbrido de realidade com futurologia. Esse aqui é só realidade. Esse aqui é a realidade com futurologia. Veja que ele parece um tanto quanto artificial, vocês não acham? Isso aqui. Mas é uma possibilidade que pode acontecer, a taxa ficar andando de lado até o fim do ano. É uma taxa que eu acho coerente. E, bom, a gente colocou o dado na inteligência artificial, pedindo, né, para não ter linha crescente. E aí, ao invés dele fazer o título caindo, a taxa, não, ele acha que fica de lado. É um tanto quanto razoável lá no modelo que ele tem inserido na programação, que eu nem sei qual é. Tá? Que dessa vez o ChatGPT não ficou explicando os modelos como ele ficava na primeira simulação que a gente fez. Tá? Lembrando que é só uma simulação, tá? Isso aqui é só um parâmetro. Você pode fazer diferente aqui. Aliás, deve, né? E aí no simulão, que está aqui em vermelho, ó, porque é simulão, é um simulado, tá? Isso aqui é projeção, não é nada, tá? É projeção. Olha só, se a taxa ficasse andando de lado todo esse tempo, o Q4 pode subir um pouquinho. Mas se a pessoa vai comprar 6,10, 6,15, 6,18 agora, a maior probabilidade, aí a gente tem que falar em probabilidade, né? Até o fim do ano, tá? É de continuar no Q4. É de continuar. E a pessoa conseguir um aporte agora, 6,10, 6,12, 6,15, 6,18, 6,20, 6,05, a maior chance de estar no Q4 justifica o aporte concentrado. É possível. É possível, pessoal. Pessoalmente, eu acho que é o melhor, é o que eu faria com o meu dinheiro. Olha, provavelmente sim. Mas é como vocês estão cansados de me ouvir repetir, né? A gente não pode dar uma recomendação formal. Mas eu penso assim, se fosse eu, e eu tenho sim um pouco de experiência no Tesouro Direto, eu faria esse aporte concentrado. Se fosse fracionar alguma coisa, talvez assim, ó, resolvendo tudo no curto prazo, resolvendo enquanto as taxas ainda estiverem em 6%. Porque o grande problema é se elas subirem demais. A gente pode até usar a calculadora do Tesouro, e eu vou usar uma calculadora que eu programei aqui para um ano, pessoal. Essa calculadora aqui é para um ano. Poxa, se a ideia for ficar até o vencimento, ó, ideia comprar até o vencimento, probabilidade das taxas continuarem no Q4, se as taxas andarem de lado, não subirem demais, é boa. É provável que você consiga ficar no Q4 ou muito próximo do Q4 até por exemplo, mais um ano de investimento. Então, se tudo vai ficar mais ou menos parecido, aí qual é o critério mais importante? O tempo, né? Porque investindo tudo rápido, a gente ganha mais tempo, a gente vai ter mais tempo no aporte. Que outra maneira daria para fazer o aporte fracionado? Então, eu resolveria isso aqui rápido, tá? No máximo, sei lá, 50% agora, 50% em uma semana. Ou 25, 25, 25, 25, com intervalos de uma semana, 5 dias. Eu não esperaria muito mais do que isso. Ah, a coisa pode piorar? Pode piorar. A gente vai fazer umas simulações piorando ali, tá? Mas olha só, pessoal. Colocando aqui a inflação de 4,5, 6,17, o resultado em um ano é de 10% no bruto, tá? Isso aqui é que nem a calculadora do Tesouro, só que ela é fixa para um ano. Então vamos ver, pessoal. A taxa indo um ano, 15 de maio de 25, tá? Essa é a nossa lógica. Quase um ano, portanto. Por quê? Porque eu peguei o VNA oficial. Isso faz diferença? Às vezes faz, pessoal. Porque o VNA que nós temos hoje nos títulos, tá, hoje é feriado, mas ontem e amanhã, quando o Tesouro abrir de novo amanhã, dia 31 de maio, qual vai ser o VNA usado? O da Ambima, que pode ter um errinho para a realidade final. A realidade final do mês a gente vai conhecer no dia 15 de junho. Ele pode estar, ele pode andar um pouquinho rápido demais ou um pouquinho lento demais, conforme o erro da previsão. É muito pouco, tá? Mas existe.
Então, por isso que eu usei 15 de maio, tá? Então, vamos colocar aqui a taxa subindo para 6,5. Ó, mesmo assim, em um ano a pessoa vai ter 9% de, de lucro, né? De, de resultado positivo no título. Se for para 7%, pessoal, nós estamos falando de ir para 6,5, 7. Isso aqui é um agravamento muito forte do atual sistema de coisas que o Brasil está vivendo. A situação agravaria demais. Vamos colocar 7,25, ó. Eu estou falando no positivo. O título é seguro, é muito seguro, é seguro demais. Pronto. 7,5, 5%. 7,8. Por que 7,8? Porque foi a taxa máxima do Tesouro IPCA 2035, atingida lá no iniciozinho de 2016. Qual era o contexto? Impeachment de presidente da República. Muito sério o contexto. Então, muito grave também, né? Mesmo assim, se o título atingir uma taxa dessas, você vai estar lá com lucro de quase 4%. É bárbaro, pessoal. É bárbaro, né? Agora, por exemplo, 6,17, né, que eu coloquei aqui, daria 10,5, com inflação de 4,5. Se cair para 6, aí começa a ficar sensacional, caindo para 5,5. Só para ter uma noção, né, de como seria o carrego desse título. Vamos dizer que as coisas melhorem, que as taxas americanas comecem a cair e tal, né? Que, aliás, no final de maio aí, de 24, quem está dando um grande susto no mercado de novo são as taxas americanas, né? 5,25, olha, 14% e 5%, 15%. Ganho de marcação a mercado? Sim, pois é, ganho de marcação a mercado, exatamente isso. Exatamente isso, tá? Agora, pessoal, isso aqui é para um ano, tá? Não fiz nem para o vencimento. Agora nós vamos fazer algumas rápidas simulações na calculadora do Tesouro. E aí a dica que eu dou para vocês é usar como valor investido o preço do título na última cotação que a gente tem disponível, 29 de maio. Então eu já coloquei os dados e vejam que, vamos ver aqui, vejam que o cálculo inicial, pessoal, lá no vencimento dá 9,38 líquido no ano. Eu estava calculando bruto, tá? Bruto 10,9. Tá? Isso aqui é para um título. Agora, o que eu quero ver aqui, pessoal? Eu quero mostrar para vocês se o título der sustos, né? Der repiques de alta. Então vamos ver, por exemplo, 15, 15 de junho, tá? Ainda tem IOF, para ter uma ideia, né? Como vai ser terrível essa simulação que eu vou fazer aqui, tá? E o título vai para o 7,8 em um mês, tá? É completamente impossível isso aqui, mas o que pode acontecer no preço do título para eu ter uma noção? Ó, o preço do título cairia em R$ 200. Ele sairia de 3.185, vamos ver aqui, ó, 3.185 para 2.972. Aí eu nem olho isso aqui, ó, rentabilidade líquida de menos 76, porque isso aqui foi um prejuízo de menos de um mês, de 15 dias, na verdade, transformado em ano. É um absurdo, tá? Não, isso aqui não deve ser visto. Mas o que aconteceu na verdade? O título cai R$ 200, nem isso. Esse seria o pior risco. Dá para dizer que isso aqui é possível? Não, pessoal, isso aqui não é possível. 7,8 em 15 dias. Mas enfim, seria a pior coisa, tá? Aqui o aporte fracionado defende muito bem, né? Porque você vai estar fazendo um aporte por semana. Mas eu acho que isso acontece? Não, eu não acho que vai acontecer. 6,5. Bom, 6,5 é mais possível. É provável também não, mas é possível. 7,8 em 15 dias eu não acho que seja possível. Vamos lá. Ó, dá menos 18. Ó, mas não assusta, pessoal. Na verdade, o que está acontecendo com o título? Ó? De 3.185, ele cairia para 3.154. Ele perdeu 1%. Essa que é a verdade, ele perdeu R$ 30. É isso aqui que aconteceu. Ó.
3.185 para 3.184. Isso é o que de pior pode acontecer. Vamos colocar 6,25. Né? Por quê? Porque nós vamos ter divulgação da inflação dos Estados Unidos, CPI e tal. O mercado está nervoso por lá, fez os títulos subirem aqui. Né? Depois a gente vai ver isso melhor no vídeo de segunda-feira, quando eu vou falar do contexto macroeconômico. Então, pode acontecer isso aqui breve? Pode. Vamos ver como é que ficaria. Ó, de 3.185, ele vai para 3.189. Ele continua andando como um relógio. Não, é fantástico, né? E é bom aqui que eu estou usando a calculadora do Tesouro e não estou usando nenhuma rotina que eu programei, porque aqui fica claro, você pode colocar esses dados e você pode chegar nessa conclusão, ó. É prejuízo de marcação a mercado? É. Vamos ver 6,35 para curtíssimo prazo, 15 dias, pessoal. Olha. Ó, aqui ele cai R$ 10, ó. Então é esse tipo de coisa que nós podemos ter no curto prazo, tá? Agora vamos ver, por exemplo, se a pessoa realmente está convicta, está fazendo tudo direitinho. Vamos ver dezembro, né? Colocar o 7,80 aqui. Ó, ele cai de 3.185 para 3.154. O que, que vai estar acontecendo se a taxa for para 7,80 no fim do ano? Vai acontecer? Acho que não. Você vai estar carregando o título todos esses meses com aquela sensação psicológica ruim de uma marcação a mercado negativa. Estou mostrando aqui os lados negativos, tá, pessoal? Para a pessoa aprender. Agora vamos jogar isso aqui para o final de 25. 7,80. Ó, ele vira para o positivo. 1 ano e 7 meses. Tá? Então, pessoal, nós temos argumentos para os dois sentidos. Recapitulando, com taxa no Q4, eu acredito ser possível o aporte concentrado. Se quiser fazer um aporte para defesa, seria fracionar em 2 semanas, uma semana, e fazer aportes de 50%, 33% dividir em 3, 25% dividir em 4. Mas alocar nesse período que a taxa está boa e está alta. Eu acho interessante. O que não quer dizer que a taxa não pode continuar subindo. Se continuar subindo, se for para máximas históricas, inclusive de outros títulos, máximas históricas, né? É uma coisa que aconteceu 8 anos atrás. A gente pode ter a taxa naquele nível lá? Pode. Vocês viram ali, deixa passar 1 ano, 1 ano e meio, que a coisa estabiliza e fica muito boa. Lembrem da regra do 72. Esse título dobra o capital acima da inflação em um pouco mais de 6 anos e no bruto total, acima da inflação em 11 anos, e com a inflação ele dobra nominalmente em 6 anos e pouco. Então é muito bom. Se as taxas andarem de lado pelos próximos 12 meses, o que eu acho o mais provável, vai continuar no Q4. É espetacular, né? Agora sim, pode haver sustinhos no meio do caminho, pode haver bumps, né? Bumps, solavancos, subidas, né? Subidas que sobem e depois caem. Pode acontecer nas taxas, pode acontecer na inflação americana. O bump eu estou tirando lá do discurso do Powell, né? Na inflação americana. Então, tudo isso pode acontecer. Mas aí vai ser o perfil do investidor, né? O que conta de ficar bem, de ficar equilibrado se acontecerem essas coisas ruins, né? Que, de novo, né, pessoal, são passageiras, porque esse título mantendo a taxa, ele dá um resultado impressionante, né? Como a gente viu aqui em várias simulações, né? Vamos deixar aqui então nessa tela final, quanto era 6,18. Porque aí vai ser discussão de beleza, né? Qual é o gráfico mais bonito e tal, mas o resultado final, gente, vai ser bom praticamente em todos esses cenários aí. Aqui eu fiz a taxa de abertura, né? Por isso que está um pouquinho diferente. Mas então tá, eu espero que você tenha aí uma boa reflexão,
né? E o que que pode te atrapalhar? Basicamente, pessoal, o que que pode atrapalhar qualquer investidor? É o seu perfil, é o seu medo de ter errado. Seu medo de ter errado. Por isso você tem que se munir do máximo de informações possível, do máximo de simulações. Você tem que se conhecer. Como é que eu me senti quando aconteceu tal coisa? E, Barata, tu falou muitas coisas incertas, eu estou muito inseguro. Bom, então, selicão, né? Selicão e vamos tentar aprender o Tesouro Direto aos poucos, fazendo aportes pequenos e constantes. Se eu sou um leigo total, nunca investi em tesouro, aí tem que ser o Selicão, pessoal. Tem que ser o Tesouro Selic, para a gente ficar tranquilo e ir fazendo aportes pequenos. Toda semaninha vai lá, pega 1.000, 2.000 reais, aporta, vai construindo, vai fazendo, vai acompanhando o canal. Por quê? Porque você vai vendo a loucura que é em alguns momentos. Depois a coisa baixa, a coisa calma. Você vai ver que o tempo ganha de tudo. Bom, em primeiro lugar, o Tesouro IPCA ganha de tudo. Em segundo lugar, o tempo. O tempo corrige qualquer erro seu no Tesouro Direto, tá? Então, se é uma pessoa que nunca investiu, de repente ter essa abordagem mais calma, começar com o Tesouro Selic indo aos poucos, pode ser positiva, porque o que não pode acontecer, pessoal, o que não pode acontecer é a taxa faz um bump, né? Dá um repique, vai para 6,5, fica uns dias 6,5 baixa, e aí você vende naquela hora com prejuízo de marcação a mercado. Isso não pode acontecer. Você tem que ter a convicção de carregar o título até o vencimento. Tendo essa convicção, não teria problema de fazer aporte concentrado em taxa superior a 6%. Mas aí é que vem o segundo elemento. O investimento é bom? Claro que o investimento é bom. O investimento até tem chance de dar ganho forte de marcação a mercado, como a gente viu aqui, se a taxa cair para 5% em um ano, devolver 15% no bruto. Até isso pode acontecer, tá? Mas o investidor tem que aprender a ficar, tem que aprender a ter resiliência com eventuais solavancos que as taxas podem ter aí a curtíssimo prazo, que pode acontecer. Pode acontecer. 6,5 acho pouco provável. Tá, mas é possível, plenamente possível, tá? Então, Natan, eu espero. Não, eu não espero. Eu gosto de investir. Eu gosto de investir, tomar minha decisão, tomar minha posição e vamos para o próximo aporte. É assim que eu penso, tá? Mas as pessoas podem pensar diferentes. Eu procurei dar aqui um arsenal de informações. Eu sei que o título ficou longo, mas eu acho que são coisas que a gente tem que olhar e pensar. Tá certo, gente? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.